Olá, muito boa noite. Muito boa noite para você que está assistindo a gente aqui pelo gravado. Esse é o nosso Chega de Dúvidas sobre Ansiedade, uma live que vai ao ar todas as terças-feiras, a partir das 21h09. E hoje a gente tem um tema bastante interessante: por que a ansiedade causa desânimo? Esse é um tema interessante porque muitas pessoas que sofrem de ansiedade e tem aquele lado agitado, com medo, tendo que fazer muitas coisas ao mesmo tempo, também experienciam essa falta de ânimo, essa falta de vontade de fazer as coisas. Muito boa noite, José Cardoso, seja bem-vindo. Nós estamos começando a live de hoje. Bom, e para você que está entrando comigo aqui ao vivo, o que é legal, né? Você convidar mais pessoas para participarem dessa live. Por quê? Porque é um assunto interessante e quando você traz a pessoa ao vivo com você, ela tem a mesma experiência que você está tendo, né? Uma experiência parecida. Assistindo gravado é super legal, mas quando a gente está ao vivo, a gente pode também tirar dúvidas ao vivo. Boa noite, José. Então, se você tem dúvida, pode deixar aí para gente, principalmente a respeito desse tema, né, que é essa pergunta: por que ansiedade causa desânimo, né? Porque ansiedade causa desânimo. Essa dúvida apareceu para a gente, inclusive, lá no nosso canal do YouTube. Uma pessoa colocou lá que ela se sente desanimada algumas vezes, sem motivação, não tem muito prazer nas coisas que ela está fazendo. Ela queria saber se isso é da ansiedade. Pois é, nessa live é para você também, que perguntou para a gente lá no canal do YouTube. Pois é, né, José Cardoso? Você ficou assim o dia todo. Então, bora lá. Primeira coisa que eu vou te perguntar, e vou perguntar para todo mundo que estiver assistindo essa live, não importa se é ao vivo ou no gramado. Opa, no gravado mesmo. Nossa Senhora, tô trocando as palavras aqui. Eu vou te perguntar se você já pegou a sua água. Tá bastante calor hoje aqui para mim, eu tô sentindo bastante calor, mas não é só por isso que a gente traz água para nossa live. Acontece que a água, a hidratação, ela faz parte do tratamento dos quadros de ansiedade. Na verdade, a água, ela é um forte componente que contribui para a nossa saúde de uma forma geral. Então, Sandra, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Tatiane Castro. Bora lá, tintim aí para quem tá chegando. Se você não pegou sua água, corre lá pegar que ainda dá tempo. Boa noite, Denise, seja bem-vinda. Isso, bora lá. Boa noite, Eiko. Seja bem-vinda também. Galera da água, vamos lá buscar. Vou começar, hein, gente? Guardiã da água, né? Quem lançou esse desafio foi a Sandra. E eu sigo aqui, viu, Sandra? Guardiã da água, cuidando também da nossa água durante a live para a gente se hidratar. Opa! A ideia é exatamente a gente tomar pelo menos essa garrafinha, vou deixar até meio abertinha aqui para facilitar, até o final da live. Bora lá, gente, vamos falar desse assunto que é um assunto bastante pertinente nos quadros de ansiedade. Ansiedade causa desânimo, né? Como assim? Se a ansiedade é uma coisa que deixa a gente agitado, como é que ela pode causar desânimo, apatia, cansaço, fadiga? Então, primeira coisa, conta pra mim, você que tá entrando com a gente aqui, coloca aí nos comentários para mim. Você é ansioso, sofre de ansiedade e tem esses episódios de desânimo, de falta de motivação, acorda de vez em quando sem a mínima vontade de sair da cama? Isso acontece com você? O José Cardoso agora há pouco já colocou ali que ele passou assim o dia inteiro, desanimado, sem vontade de nada, né? Mas coloca aí nos comentários se isso é uma coisa que costuma acontecer para você, acontecer com você. E sim, tá, gente? A ansiedade, ela causa desânimo, ela causa falta de vontade, de disposição, como a gente costuma dizer, causa cansaço, fadiga. E é interessante, né? Porque o ritmo de uma pessoa ansiosa, como que é? Principalmente, né, quando a pessoa está no meio de uma crise de ansiedade, é acelerado, é agitado. A pessoa fala rápido, ela pensa muito, ela se mexe às vezes de forma agitada, afobada, e mesmo assim ela apresenta esses episódios de cansaço. Por que será que isso acontece? Boa noite, Rita. Seja bem-vinda. José Cardoso está dizendo ó, que estava angustiado, desanimado, os pensamentos acelerados. Olha só que coisa interessante, é como se fosse
como é que a gente fala? Paradoxal, né? É uma coisa contra a outra, quer dizer, ao mesmo tempo que eu tô desanimado, angustiado, que é aquela coisa para baixo, sem energia, os pensamentos super acelerados. Muito bem, José Cardoso, porque isso já começa a explicar um pouquinho a nossa live aqui, né? Boa noite, Caetana. Seja bem-vinda. Boa noite, Mari. Pessoal, começa a convidar as pessoas aí. Sabe esse aviãozinho? Parece um aviãozinho, assim, um triângulozinho que tem no canto direito da tela da nossa live. Clica aí e esse aviãozinho abre a lista de contatos do seu celular, das pessoas que fazem parte da sua rede. Então, convida outras pessoas para participarem dessa live. Quem está chegando aqui pela primeira vez, eu sou Inês, da dupla Inês e Sandra. E nós temos esse canal Chega de Medo e Ansiedade, onde a gente traz muitos assuntos relacionados à ansiedade. E esse é o nosso Chega de Dúvidas. Não precisa mais ter dúvidas sobre a ansiedade. A Vanderleia está dizendo, eu fico cansada sem fazer nada. Você está no lugar certo, viu, Vanderleia? Você vai entender exatamente por que é que isso acontece com você. A pessoa que sofre de ansiedade, como que é? Externamente, quando você olha para ela, ela pode parecer até travada para você, porque o medo, ele trava. O medo é paralisante. E qual que é a marca principal de um quadro de ansiedade? Medo. E principalmente medo do futuro. Aquele pensamento lá no futuro que as coisas não vão dar certo, que aquilo que você está esperando não vai acontecer, que não vai dar tempo, que você não vai ser bom o suficiente naquele desafio, e isso pode ser paralisante. A gente costuma dizer que para você evitar um possível fracasso, né, você está com medo de fracassar em alguma coisa, o que te salva do fracasso? Com certeza, é você não fazer. Então a gente usa dizer que o medo nos paralisa para nos proteger. Então se eu não sigo adiante para realizar aquele desafio, eu não falho. Porque eu não fiz, né? Como é que eu vou falhar? E aí eu fico nessa paralisia. Então, embora externamente a pessoa pareça paralisada, dentro dela tá aquela aceleração. Pensamentos, 1000 pensamentos o dia inteiro, preocupada, né? A preocupação que a gente fala tanto nos quadros de ansiedade. E sim, boa noite, Alessandra, seja bem-vinda. E sim, a gente acaba ficando cansado mesmo sem estar fazendo nenhuma atividade externa, porque isso começa a gastar a nossa energia. Essa preocupação, né, que eu já falei aqui, né, o nome disso é preocupação, ou seja, eu estou aqui no presente, meu corpo está aqui, eu estou sentada aqui, mas a minha mente está lá no futuro. Eu estou me preocupando, me ocupando antecipadamente do que vai acontecer e pensando que não vai dar certo, que vai acontecer o pior, e por isso eu sinto medo. Imagine o nível de desgaste que isso gera na gente. Na ansiedade a gente diz assim, nós não temos só preocupação, nós temos preocupação excessiva. Nos preocupamos com tudo e com todos, né? Quem que tá aqui comigo na live que se considera uma pessoa preocupada, né? Do tipo preocupada excessivamente, do tipo preocupação da ansiedade. Não aquela preocupação que a gente chama de normal, uma preocupação além. Coloca aí para mim, eu sou preocupado, eu me preocupo demais. A Alessandra está dizendo, hoje faz 2 anos que eu tenho crise de ansiedade pós-parto e sinceramente nem sei qual é o gatilho. É importante a gente falar de gatilhos na ansiedade, porque o gatilho, na verdade, ele é o disparador, né? A palavra gatilho está muito associada a disparo, né? Na arma, por exemplo, uma arma tem aquele negocinho, parece um Czinho, que é o gatilho. Você aperta e dispara a bala, a flecha. Então, gatilho é tudo aquilo que dispara, mas o gatilho em si, mesmo que a gente conheça o gatilho, não necessariamente a gente sabe o que provoca esse disparo, né? O gatilho ele é só um acionador de algo que está mais atrás ainda. Mas para o finalzinho da live a gente vai falar disso. Fica aqui com a gente, viu, Alessandra? Para você entender melhor. O José Cardoso está dizendo que muitas dores atrás do pescoço.
tá? Eu vou te explicar por que isso também, viu? Fica aqui comigo que você já vai saber por que também que surgem dores. Então, na ansiedade existe essa tal dessa preocupação excessiva, ou seja, são ideias extremamente ansiosas, voltadas para o futuro, acompanhadas de medo, de insegurança constantes. Ou seja, de noite eu tô nesse estado voltada para o futuro e cheia de medos. O fluxo de pensamentos aumenta demais, né? Então a mente fica acelerada, pensando uma série de coisas. Eu crio uma série de dilemas dentro da mente. Eu costumo comparar a nossa mente com um labirinto. Não sei se vocês já fizeram, né? Revistinhas de palavra cruzada, geralmente tem um labirinto lá pelo meio. Em livrinhos de criança também, nos jornais antigamente tinha muito labirinto. E como que é o labirinto, né? Eu começo a andar por uma trilha, não, por aqui não dá porque bati numa parede. Eu vou por aqui, por aqui não dá. Por aqui não dá, eu preciso achar a saída. E a nossa mente, ela tende a ser muito labiríntica, principalmente na ansiedade. Eu devo fazer isso, não, acho que é melhor não fazer porque isso aí não vai dar certo por causa daquilo, por causa daquele outro. Não, então eu vou falar com tal pessoa, não, mas se eu falar com a pessoa vai agir assim, porque existe muita insegurança. E esse labirinto mental provoca um cansaço no nosso corpo, no nosso organismo como um todo. E o pior, né, gente? A maioria desses pensamentos são pensamentos de que tipo? Negativos. Porque se fossem pensamentos positivos, a gente não sentiria medo do que a gente está pensando. Bom, isso sem falar, né? E agora a gente vai para outra parte. Fiquei pensando negativo, preocupada demais. O que vem na sequência disso? Aumento do medo, e o aumento do medo traz os famosos sintomas ansiosos, os sintomas físicos, aqueles que aparecem no corpo, que são palpitação no coração, tremedeira, dor de barriga, sensação de falta de ar, às vezes pouquinho, às vezes bastante quando é uma crise, e tudo isso é decorrente desse trabalho que a minha mente está fazendo contra mim, né? Dizendo que tudo vai dar errado lá na frente. Imagina tudo isso que eu estou falando no momento de uma crise de ansiedade. Então, na crise, tudo isso está aumentado. E quanto mais isso aumenta, mais os sintomas físicos pioram, tá? E aí, mais gasto de energia. Agora, vamos entender o que acontece dentro do meu cérebro, dentro do meu corpo para me fazer sentir tão cansado. Eu tô falando gasto de energia, gasto de energia. Eu vou explicar para você, ó. É assim, o nosso cérebro, imagine um estado de repouso, momentos que você tá tranquilo, não tá preocupado, tá de boas, como a gente costuma falar, tá de boas, né? Mesmo assim, o seu cérebro gasta cerca de 350 calorias. Então, a energia do seu corpo é gasta pelo cérebro, né? Parte dessa energia é gasta pelo cérebro, cerca de 350 calorias. Isso equivale a mais ou menos 20% da energia que o seu corpo usa para funcionar tudo. Então, 20% da energia fica com o cérebro. Quando eu estou muito ansiosa, quando eu tenho um transtorno de ansiedade, eu fico mais acelerada ainda, eu aumento muito o gasto de energia. Então, o que eu tenho, na verdade, esse cansaço, essa falta de disposição, nós poderíamos traduzir isso em falta de energia, para cuidar até das coisas básicas do dia a dia. O José Cardoso está dizendo, eu estou aqui na live, mas estou com as mãos suando, né? Ainda, tá angustiado. Provavelmente está numa crise de ansiedade, né? Faz um exercício, José Cardoso. Foca um pouco na respiração, pega a sua água, se hidrata um pouco, fica presente, coloca os pés no chão para se conectar com o aqui e agora. Quando a gente está sentado numa cadeira, onde nós estamos? Sentados numa cadeira. Nada mais do que isso. A mente é que está para frente, né, para o futuro ou está lá para o passado, mas nós estamos no aqui e agora. Então respira, porque a respiração está acontecendo agora. E quando você se conecta com ela, prestando atenção no ar que entra, que sai, você fica no presente automaticamente. Aproveita, ouve um pouco dos sons à sua volta. Que nem eu tô aqui falando com vocês, não sei se vocês estão ouvindo, mas tem um cachorro latindo aqui na casa ao lado. E esses sons, eles estão acontecendo agora também. Isso ajuda a baixar o nível de ansiedade, ajuda a gente a desacelerar. E água, vamos beber água.
Muito bom. A Alessandra está dizendo exatamente, eu tenho muito sono, eu tô sempre cansada. Pois é, tem mais motivos, viu, gente, que provocam desânimo na ansiedade. Então é importante a gente olhar por todos os ângulos, os outros aspectos também que podem acontecer. Você que está aí me assistindo, diz para mim assim, ó, por conta da ansiedade, você acorda com esse sono, né? Porque tem, sei lá, pode ser que você precisou ficar acordado até de madrugada fazendo alguma coisa, mas às vezes você até dormiu a noite inteira. No dia seguinte é sono que você tem, né? Eu tenho vontade de ficar dormindo, ou na verdade eu olho para o meu dia e não sinto energia para cuidar das coisas. O dia parece pesado demais, difícil demais. Conta aí para mim nos comentários. Muito bem. Espaço das Unhas, Evinha, seja bem-vinda, Evinha, boa noite. Quais são os outros motivos que levam a gente a também sentir desânimo na ansiedade? O primeiro deles, e aí, José Cardoso, isso aí tem a ver com o que você contou pra gente agora há pouco, é que a ansiedade causa muita tensão no nosso corpo, principalmente tensão aqui, ó. A gente chama de região do trapézio, que é ombro, pescoço, nuca, dor de cabeça. Mas por que isso? Porque na ansiedade nós estamos tentando controlar a vida, as coisas têm que dar certo, a gente tá tenso, tudo amarrado, né? A gente faz o mais difícil, porque o que é fácil? Fácil é soltar, tá? Assim, ó. Fácil é ficar relaxado. Mas a gente não faz isso, a gente faz o mais difícil. A gente segura tudo, a gente tensiona os ombros, a gente ergue os ombros e isso provoca dores generalizadas pelo corpo. E como a gente está fazendo o mais difícil, a gente gasta energia para fazer o mais difícil, né? Imagine um rio que está fluindo no fluxo dele. Isso é o fácil. Imagina que eu começo a desviar esse rio, fazer a água ir para o outro lado. Isso é o difícil. Então, quando eu estou relaxada, eu estou como um rio fluindo, é mais tranquilo. Quando eu estou desviando, eu estou tensa, é como se eu estivesse desviando o curso do rio. Eu preciso fazer uma barragem, eu preciso empurrar água para o outro lado. E isso cansa, isso gasta energia e deixa a gente também sem vontade de fazer as coisas. Qual é a outra coisa, um outro motivo da gente ter bastante desânimo na ansiedade? Exatamente a questão da qualidade do sono. Porque a ansiedade, ela interfere na qualidade do nosso sono. Como é que a gente dorme quando nós estamos muito ansiosos? Quando a gente está com ansiedade acima do normal. Ou quando a gente tem um transtorno de ansiedade e vive ansioso todos os dias. Como é que a gente dorme? Eu pergunto e eu mesmo respondo, a gente dorme mal. A gente não dorme bem, a gente não descansa direito. Por quê? Aquele excesso de preocupação, aquela cabeça cheia, aquela tensão no corpo não permite que a gente tenha sono profundo. O que pode acontecer? Ou a gente não pega no sono facilmente, então a gente acaba indo dormir muito tarde, mesmo que a gente deite, a gente não dorme imediatamente. Deixa eu cumprimentar a galera aqui. Boa noite, Camila. Seja bem-vinda. Boa noite, Valéria. Seja bem-vinda. Ó, Valéria, tchim. Já tô com a água aqui. Cadê sua água? Pega lá. Aqui tá muito quente, então lembra de pegar a sua água. Boa noite, Milena. Seja bem-vinda também. Bom, então ou a gente não pega facilmente no sono, então o sono demora a vir porque a mente não deixa a gente relaxar. Esqueceu da live, Valéria? Tá em tempo ainda. Segue aí. Ou a gente tem aquele sono intermitente, né? Então eu até durmo, né? Deito e durmo, mas eu fico acordando toda hora, né? Toda hora. E não pego no sono rapidamente. Fico ali acordado alguns minutos até conseguir dormir de novo. Ou eu até durmo logo, mas acordo no meio da noite ou no meio da madrugada e não durmo mais. Então tem essas três modalidades, né, de insônia, de dificuldade para dormir relacionadas com a ansiedade, que vão dificultar que o meu sono seja um sono profundo. E quando o sono não é profundo o suficiente, o que acontece? Eu também vou acordar cansada e desanimada no outro dia. Eu não sei vocês, eu sou uma pessoa relativamente ansiosa, não sofro de transtorno de ansiedade, mas tenho lá os meus momentos de agitação. Mas eu durmo super bem, né? A ansiedade, o nível de ansiedade que eu tenho não afeta as minhas noites de sono. Eu brinco, eu falo que eu tenho o sono da pedra mesmo. Eu deito lá, fico com uma pedra e acordo no dia seguinte.
Eu até brinco com uma outra, falo uma outra brincadeira, eu morro de noite e ressuscito de manhã. Não sei nem o que acontece durante a noite. Porém, se eventualmente acontecer alguma coisa, algum problema de saúde, que eu tenha que dar um atendimento para alguém, alguma coisa assim, no outro dia, ai que tristeza, a hora que o relógio desperta, eu penso, ai não, porque dormi pouco e amanheço cansada no outro dia. Então o sono para mim é uma coisa bem importante. Então quanto mais tranquila é a minha noite de sono, melhor eu estou no dia seguinte. Aí conta para mim como que é para você, né? Deixa eu ver, a Milena tá dando boa noite, boa noite. O José Cardoso, eu sou difícil de dormir, né? A gente costuma dizer que quanto mais ansiedade a pessoa tem, mais tendência a ter dificuldades para dormir ela tem, porque uma coisa está diretamente ligada à outra, tá bom? Bom, o que acontece com essa má qualidade do sono? Faz com que o meu dia seja um dia improdutivo, no dia seguinte não tem energia, ou então eu fico empurrando tudo com a barriga, fazendo tudo por obrigação, porque eu não tenho prazer nas coisas que eu tô fazendo, porque eu tô sem vontade realmente, tá bom? De onde mais pode vir o desânimo na ansiedade? Olha, a gente já falou da questão do gasto de energia. Nós já falamos que o gasto de energia é fruto da tensão, é fruto dos pensamentos muito agitados. Nós falamos também da questão do sono, de você não conseguir dormir o suficientemente bem, né? Suficientemente bem. E tem mais causas, viu, gente? Tem algumas questões de saúde que também provocam desânimo na ansiedade. Quais são esses sintomas, essas coisas que podem acontecer com a gente que vão dificultar para que a gente tenha ânimo, disposição sendo ansioso? Primeira coisa, deficiência de alguns nutrientes. Tem uma coisa que é muito importante, que é a falta de ferro, a carência de ferro. A gente chama de anemia ferropriva. Tem vários tipos de anemia, mas a anemia por carência de ferro também deixa a gente desanimado. Então é importante visitar um clínico, um médico para fazer os exames e ver se você não está com anemia. Então não é só tudo é ansiedade, né? A gente tem aquele hábito, tudo a gente coloca na conta da ansiedade, mas questões de saúde também podem interferir. O que mais? Questões hormonais. Então problemas ligados à tireoide, principalmente o hipotiroidismo, também provoca desânimo, também provoca falta de motivação, apatia, deixa a gente meio sem vontade de fazer as coisas. Que mais? Alguns medicamentos. A gente toma alguns medicamentos para ansiedade, quem toma, e fala, nossa, é engraçado, eu tô tomando esse remédio para ansiedade, agora eu tô mole, parece meio lesada, não tenho vontade de fazer as coisas. É verdade, alguns medicamentos ansiolíticos também causam uma espécie de preguiça, uma vontade de ficar meio largado, sem ânimo. Então, é importante, se você toma algum ansiolítico e tem essa sensação, está começando um tratamento com ansiolítico e está tendo essa sensação, é bem legal você conversar com o psiquiatra, o médico que te receitou esse medicamento. Por quê? Às vezes é importante fazer um ajuste na dose, né, na quantidade, na miligramagem do que você está tomando, e às vezes também um ajuste no horário. Tá? Então tem alguns medicamentos que você toma de manhã, que talvez seja bom você tomar mais pro final do dia. Mas não mexa na sua medicação sem conversar com o médico que medicou você, tá bom? É muito sério isso. É importante seguir a prescrição do médico, do jeitinho que ele ensinou, do jeitinho que ele passou, para você, se tiver alguma questão, você poder se reportar a ele. Senão fica tudo por sua conta e risco, né? Opa, entraram mais pessoas aqui. Boa noite, Elisângela, seja bem-vinda. Boa noite, Ricardo. Seja bem-vindo. A Valéria está dizendo assim, ó, dormir e água é caso sério, né? Falamos de duas coisas aí que para a Valéria estão difíceis, né, Valéria? Pois é, continua com a gente aqui para entender melhor como é que você pode lidar com isso. Boa noite, Mauriceia, seja bem-vinda. Quanto tempo? Boa noite, Rosa, seja bem-vinda. Nós estamos falando hoje, respondendo a pergunta, ansiedade causa desânimo? Essa pergunta chegou pra gente lá no nosso canal do YouTube. Alguma pessoa assistiu um vídeo lá, não lembro qual agora, e ela escreveu lá nos comentários, né? Olha, eu sofro de cansaço, eu não tenho vontade de fazer nada. Será que isso é da ansiedade? E nós entendemos que essa dúvida é uma dúvida que pode ser a dúvida de muitas pessoas. Então a gente faz um chega de dúvidas sobre ansiedade como esse. Então se você tem dúvidas, manda pra gente. Ela pode virar
uma live, e aí muitas pessoas vão ter a resposta para a dúvida delas, que pode ser a sua também. O José Cardoso está dizendo assim, ó, você disse uma palavra, ter prazer de fazer as coisas. Eu sou assim, não tenho vontade de fazer as coisas e tem dia que eu tô bem, mas a maioria dos dias fico ruim. E um caso que já se arrasta há bastante tempo, né, José Cardoso? O que pode estar acontecendo com você e que talvez seja também a história de mais pessoas que estão aqui comigo na live. Então, a gente está no momento aqui falando sobre as principais causas desse desânimo na ansiedade. Embora a ansiedade seja uma coisa que, no geral, acelera e agita, muitas vezes essa aceleração, essa agitação é interna, é lá na mente, nos pensamentos. Isso gasta bastante energia. Mas fora isso, existe a tensão no corpo, existem as noites mal dormidas e podem existir problemas de saúde também. A gente falou aqui da privação de alguns nutrientes, no caso o ferro, que pode trazer anemia, questões relacionadas aos hormônios, principalmente os da tireoide. Nós estamos falando também sobre os medicamentos ansiolíticos, que alguns deles trazem também essa preguiça, essa vontade de ficar largada. Então, se você se identifica com alguma dessas coisas que a gente está falando, coloca aí nos comentários que a gente vai interagindo aqui. É muito legal essa interação, tá bom? Bom, agora, tem um outro tópico que é extremamente importante quando a gente está falando de desânimo associado à ansiedade. E, curiosamente, a gente introduz um outro tema aqui que é a depressão. Desânimo, apatia, cansaço, fadiga, falta de motivação, falta de prazer, nós associamos muito mais aos quadros de depressão, tá? Então é mais comum que pessoas que têm lá classicamente uma depressão se sintam assim. Então elas vão somar a todos esses outros sintomas que a gente está falando, essa apatia, essa falta de vontade. Boa noite, Pri, seja bem-vinda. Que bom tê-los com a gente aqui, viu? Então, quando a gente está falando de ansiedade, e aí eu posso estar falando da história de alguém aqui que está comigo na live, então se manifesta aí para a gente saber. Pessoas que têm ansiedade há muito tempo, sei lá, mais de 6 meses, 1 ano, 5 anos, e ela até trata a ansiedade dela, mas ela ainda não viu um resultado satisfatório. Então a ansiedade melhorou um pouco, talvez ela tenha um pouco menos de sintomas, mas ela continua recaindo, volta a ter crises de ansiedade e não sai desse quadro. Então, o que pode estar acontecendo? O tratamento não está sendo o tratamento adequado para ela. Ela ainda não chegou na origem da ansiedade dela. Só que qual é o risco que ela está correndo? De essa ansiedade evoluir, né? Então, a ansiedade por si só já evolui. Então, eu tenho lá uma ansiedade que a gente chama de grau 1, que é aquele nível mais leve, uma ansiedade de grau moderado, que já é um pouquinho mais grave, e a ansiedade grave mesmo, que é o terceiro nível da ansiedade. Na ansiedade grave, já surgem as crises de ansiedade, ataques de pânico. Então, a ansiedade por si só, ela já tem uma tendência a evoluir. Mas tem algo pior ainda. Depois de um tempo, sendo tratada de forma errada ou sem tratamento, você pode desenvolver conjuntamente um quadro de depressão. Aí sim, a coisa começa a ficar complicada. A Priscila está dizendo, boa noite, querida, que delícia te ver igualmente, bom demais ter você aqui. Boa noite, Cassinha, seja bem-vinda. Boa noite, Gessiara. É isso? Falei certo? Gessiara Iane. Será que é um nome só? Explica aí para mim. Nome diferente. Muito bem. Então, quando a gente está numa situação como essa, então a pessoa tem ansiedade, a ansiedade dela vem evoluindo, passando de grau e ela não encontrou ainda uma solução para o quadro de ansiedade dela. O que começa a acontecer? Ela começa a alternar momentos de tristeza profunda, falta de vontade, apatia e momentos de agitação, de irritação, de falta de paciência. E vai, cada hora ela está sentindo uma coisa. Então, o que a gente pode ter aí? O que a gente chama do transtorno misto ansioso depressivo. Olha só, é um cenário terrível. Por quê? Eu já venho com ansiedade há um tempão.
Agora eu tô juntando com a ansiedade uma depressão, tá? E infelizmente, gente, isso é bastante comum. Você que tá aí comigo, obrigada a você, Cassinha, muito bem-vinda. Ah, é Jéssica Rayane. Ah, Jéssica Rayane, olha que interessante, eu tinha entendido tudo errado, né? A gente chamava antigamente isso de nickname, né? Esses apelidos que a gente tem no Instagram, às vezes dá uma confusão na cabeça da gente, até porque a letra é desse tamanho, né? A gente não enxerga muito bem, mas tudo bem, seja bem-vinda, viu, Jéssica? Jéssica Rayane, que bonito. Então vamos lá. Quando a gente tem esse quadro, então a gente vai ver a pessoa ciclando entre uma coisa e outra, ansiosa e depressiva, tá bom? Às vezes um até prevalece mais sobre o outro, ela fica mais deprimida ou mais ansiosa, mas é um cenário gravíssimo, um cenário muito triste. Então, a depressão muitas vezes, ela vem como consequência de uma ansiedade que foi tratada de forma inadequada ou não foi tratada. Às vezes a pessoa tem uma ansiedade, que eu vou chamar assim, né, de uma ansiedade crônica, ou seja, ela já está com isso há um tempão e ela acha que isso é normal. A mãe dela é ansiosa, o pai dela é ansiosa, a família é toda ansiosa. Eu já ouvi pessoas falando isso, mas em casa todo mundo é assim, nós somos todos ansiosos, tá? E se não surgem os ataques de pânico, por exemplo, ou as crises de ansiedade, que aí a pessoa corre, né? Quando o coração dispara, ela acha que está tendo um infarto, ela corre para o hospital. Mas às vezes isso não aparece. E aí ela fica achando que aquilo é assim mesmo e não trata. E quando chega lá na frente, ela desenvolve um quadro de depressão. O José Cardoso está dizendo assim: o medicamento que eu estou tomando já não faz mais efeito, que é o diazepam. Exatamente. Alguns medicamentos, eles precisam ser tomados por um período, não é, José Cardoso? A gente já falou disso em algumas lives sobre medicamentos, não é o assunto aqui hoje, mas os medicamentos para ansiedade e também para depressão, eles precisam ser por um tempo. E a gente tem que, às vezes, mudar, adaptar uma dose, fazer todas aquelas outras coisas que a gente vem ensinando, mudar os hábitos, porque depois de um tempo ele cria apenas uma dependência química ou uma dependência psicológica. Se eu não tomar, eu vou ficar pior. Mas eles não estão realmente mais fazendo o efeito que eles deveriam fazer. O diazepam faz parte da classe dos bromodiazepínicos e eles precisam ser tomados de 4 a 6 semanas, em média, para você poder ver essa mudança. Se isso não aconteceu e você continua tomando, talvez realmente exista um problema aí que precisa ser discutido com o seu médico, tá bom? Boa noite, Vani, seja bem-vinda. Ah, a Jéssica Rayane é filha da Mauricéia, que legal, mãe e filha na live, que bonito, muito bom. Você que convidou ela, Mauricéia, quem convidou quem aí, né? Que eu peço pra galera convidar pra gente trazer mais pessoas pra live, fiquei curiosa agora, quem convidou quem? Bom, eu vinha dizendo então que a depressão muitas vezes surge como uma consequência de um quadro de ansiedade que não foi bem tratado. E isso gera uma série de frustrações, né? Imagina você ficar fazendo um tratamento, estou pensando aqui no José Cardoso, que já se trata há um tempão com medicamentos, já faz um tratamento e que ele não tem resultados. A chance de desenvolver uma depressão é tremenda, né? Por quê? Você tem os sintomas ansiosos que já te incomodam, que te amedrontam, que trazem uma série de evitações, você não quer sair de casa, muitas vezes não consegue trabalhar, trata e não tem resultado. Esse acúmulo de frustração vai te trazendo uma grande desesperança e você vai ficando cada vez mais paralisado. Agora por 2 motivos, né? É a ansiedade e a depressão juntas. Olha só, o José Cardoso está dizendo assim, ó, já tem 9 anos que eu estou tomando esse medicamento. É muito tempo, né? Falamos aqui em 4 a 6 semanas, né? Um mês e meio, 2 meses no máximo, e ele já toma 9 anos. Importante rever isso, viu? Boa noite, Rafa, meu querido. Seja bem-vindo. Muito bem. Bom, eu disse que é bastante comum, infelizmente, que esses 2 transtornos se manifestem conjuntamente, tá? Os estudos mostram assim, ó, que pessoas que têm depressão, que evoluem para o quadro de ansiedade, é bem menor esse grupo. Cerca de 2% das pessoas que têm depressão podem evoluir ou tendem a evoluir para um quadro de ansiedade. Não significa que elas não tenham também momentos de ansiedade, mas eu digo desenvolver mesmo um transtorno de ansiedade. Agora, o contrário é super comum. A pessoa que tem ansiedade durante um tempão,
não tratou ou não tratou da forma correta, evoluir para o quadro de depressão. Aí a gente tem 24% dos ansiosos tendem a se transformar ao longo do tempo em pessoas depressivas também. O que a Mauricia está dizendo? Eu que a convidei porque ela está com transtorno depressivo e com ansiedade. Então essa live é para você, né, Jéssica? Que bom que você está aqui com a gente, viu? Se surgirem dúvidas, deixa pra gente aí nos comentários. Na medida do possível, eu vou respondendo aqui durante a live. E se for o caso, depois manda um inbox pra gente, um direct, que a gente responde também, tá bom? Se eu não conseguir responder aqui durante a live. Bom, então quando existe esse transtorno ansioso e a pessoa não se trata, a gente tem essa evolução, tá? Dos sintomas indo em direção a um quadro de depressão. Essa desesperança, gente, né? Ela é parceira da falta de motivação, da apatia. Como vive uma pessoa que está sem esperança, né? Ela se larga. Tem uma frasezinha antiga que fala assim: a esperança é a última que morre. É como quem diz, olha, depois que acabou a esperança, acabou tudo, né? E se você já sofre de ansiedade, você se sente dessa maneira, é importante você olhar para isso que a gente está dizendo aqui. A ansiedade precisa ser tratada do jeito certo. E como é que a gente trata a ansiedade do jeito certo? A gente precisa tratar a ansiedade desde a raiz dela. A comparação que a gente gosta de fazer é da ansiedade com uma árvore. Então imagina aí na sua cabeça uma árvore, se você não tem uma para olhar agora. A árvore, ela tem o tronco, tem os galhos e tem as folhas lá em cima. Eventualmente tem flores, tem frutos. Mas a raiz da ansiedade, a maior parte da raiz da ansiedade fica debaixo da terra. Nós não vemos o tempo todo as raízes da ansiedade. Da árvore. E da ansiedade é a mesma coisa. O que a gente vê na ansiedade? O que a gente sente? O que a gente percebe na ansiedade? Os sintomas. Os sintomas emocionais, que são os medos, o negativismo, a preocupação excessiva, aquele catastrofismo de olhar para o futuro e achar que simplesmente vai dar tudo errado e vai ser uma tragédia. É isso que a gente percebe. O que mais? Percebemos coisas no nosso corpo físico. Então a gente sente a batedeira no coração, os tremores, a tontura, eventualmente dor de cabeça, dor de barriga, às vezes até com o intestino solto, com diarreia. Isso a gente está vendo na ansiedade. Agora, de onde isso está vindo, a gente geralmente não vê. Os veteranos aqui do canal, uma pessoa falou ali agora há pouquinho sobre isso, percebe o gatilho. E o que é o gatilho? É o que dispara a minha ansiedade. Às vezes é um filme que você assiste, às vezes é uma notícia que você ouve, às vezes é uma conversa que você tem com alguém, um sonho. Tudo isso pode ser gatilho para a sua ansiedade. Um desafio. Eu tenho que fazer uma entrevista de emprego. Posso entrar numa crise de ansiedade, porque eu fico com medo de não conseguir fazer isso. Então, eu sei o que disparou a minha crise. Né? Nem todo mundo, alguns não sabem, mas alguns sabem. Principalmente a galera que segue a gente aqui, porque a gente fala bastante disso. Agora, por qual motivo eu tenho esse disparo? Por que fazer uma entrevista de emprego dispara a minha ansiedade? Vamos combinar uma coisa, dispararia provavelmente a ansiedade de muitas pessoas, mas eu não tô falando daquela ansiedade que deixa você, ai meu Deus, amanhã, nossa, eu tenho uma entrevista de emprego, fica um pouquinho agitada. Não é disso que a gente tá falando. A gente tá falando daquela pessoa que trava, se desespera, eventualmente não vai fazer, porque fica travado na ansiedade. Isso já é uma crise realmente de ansiedade. E isso a gente geralmente não sabe de onde vem, porque a gente só está olhando, pensando na árvore, né? Só os troncos, que são os medos, os sintomas ansiosos, que são os galhos e as folhas, tá bom? A gente não está vendo a raiz da ansiedade. Deixa eu ver aqui. A Valéria está dizendo assim, a minha ansiedade está acabando com a esperança. Nada funciona. Um dia de boa, resta só dores. Não funciona um dia. Não entendi muito bem a frase, mas eu entendi que a ansiedade sua, Valéria, está tirando a sua esperança, né? Então, vai sobrando só o quê, né? Não sobram só as dores. Sobra, na verdade, a falta de vontade de continuar.
de fazer as coisas que a gente antes até fazia com prazer, que a gente gostava de fazer. Eu e a Sandra, eu sou terapeuta, a Sandra é psicóloga, então nós fazemos atendimentos também, né, individuais com as pessoas que nos procuram, e a maioria das pessoas que chegam pra gente chegam com esse discurso: eu tô sem vontade de nada, ou eu tô querendo deixar o meu emprego porque eu não tenho mais ânimo para trabalhar, ou então eu fico tão ansiosa para fazer determinadas coisas que eu paraliso. E isso geralmente já vem há um tempão. E aí, o que precisa ser feito com alguém que tem já sintomas nesse nível de ansiedade, né? Sintomas desse nível? A gente precisa procurar a raiz disso, a causa disso, de onde isso está vindo. De antemão, a gente já pode dizer para você assim: olha, as programações mentais negativas, elas nascem a partir das suas experiências traumáticas. Então, se você viveu, e com certeza você viveu, uma experiência ou várias experiências de trauma lá atrás, o que acontece? Isso gera dentro de você uma crença, uma programação. E para que serve isso? Para te proteger disso acontecer novamente. Então, se eu vivo uma situação que me assusta demais, que me dá a sensação de desamparo, de impotência, de estar sozinho para lidar com aquilo e não conseguir, dentro da minha mente se forma uma programação. Eu não posso mais passar por isso, porque se eu passar por isso de novo, eu vou sucumbir, eu não vou aguentar. Então, esta programação, ela fica como um pano de fundo, ela fica lá no fundo da nossa mente. E aí, quando surgem situações parecidas, desafios parecidos, a gente já trava, a gente já não quer entrar em contato com aquilo. Num instinto muito natural de autopreservação. No fundo, a gente quer ficar vivos, né? O medo, ele é um mecanismo de proteção. E a ansiedade tem tudo a ver comigo. Medo e ansiedade estão ali, tudo no mesmo pacote, né? Na verdade, o medo a ansiedade é medo, e principalmente medo do futuro. Boa noite, Débora, seja bem-vinda. Boa noite, Vanessa, boa noite, Ana Flávia. Sejam todos bem-vindos. A live de hoje está respondendo a pergunta: ansiedade causa desânimo? Eu falei um pouco sobre esse transtorno misto ansioso-depressivo, então principalmente pessoas que têm quadros de ansiedade já sentem sintomas da depressão. Até um pouco além dessa questão de só se sentir cansado e fatigado no dia seguinte, mas algo além, um desânimo, apatia, tô sem vontade de nada. Nós estamos vivendo esse momento de pandemia e tá tudo muito agravado, porque nós estamos enfiados dentro de casa, cheios de notícias ruins à nossa volta, então tá bastante desafiador. Esse momento é um momento bastante desafiador. Então, se você se identificou com algumas dessas coisas, coloca aí nos comentários para mim. Algo do tipo: eu tenho ansiedade, tenho sintomas de depressão também, para a gente saber quantas das pessoas que estão aqui sentem isso também. De nada, Ana Flávia, seja super bem-vinda. A gente tem essa live todas as terças-feiras, às 9h09 da noite, é o nosso Chega de Dúvidas. A gente responde perguntas das pessoas que nos seguem. Tem gente que manda pergunta pra gente lá no YouTube. Essa pergunta de hoje mesmo tá lá no nosso canal do YouTube. Tem gente que manda pelo Facebook, manda pelo nosso canal do Instagram. Então, se você tem dúvida, deixa aqui agora, eu vou fazer o possível para responder. E se não, manda lá no nosso direct, que a gente também responde por lá, tá bom? O José Cardoso está dizendo assim: eu fico muito preocupado, porque a minha esposa está com problema de saúde, está enxergando pouco, então ela tem problemas de visão, e isso está me preocupando, que eu não consigo ajudá-la. Tá, exatamente, né? Essa sensação de impotência, né? Uma impotência diante do que está acontecendo, porque é uma questão de saúde, que realmente não depende de você, também pode levar à desesperança e ao desânimo, né? A gente não tem uma explicação muito clara, vamos dizer assim, dos motivos pelos quais a gente passa por determinadas coisas na vida. Nós passamos por muitas coisas na vida, né? O nosso dia, da hora que a gente acorda até a hora que a gente dorme, é recheado de eventos, acontecimentos. Alguns a gente classifica como sendo coisas boas, positivas para nós, e outros a gente tá com o selinho lá de isso foi ruim para mim, isso não foi bom, ou então isso é um problema para mim. Mas a vida, ela é esse viver desafios, né? Cada dia uma coisa. É um dia ou outro que a gente fala: nossa, hoje o dia foi super tranquilo, né? No geral, nós estamos sendo desafiados a fazer coisas novas, a aprender, a ensinar,
a cuidar. E no final das contas, é a gente com a gente mesmo. É curioso isso, né? Eu tenho lá um desafio na minha frente e o desafio, grande ou pequeno, será resolvido a depender de como eu estou internamente, como eu me sinto diante daquilo. Então, parte do nosso trabalho num processo terapêutico, num tratamento para ansiedade, desculpa, é ajudar a gente a ressignificar as nossas experiências traumáticas para nos sentirmos empoderados, fortes diante dos desafios da vida. Porque boa parte das coisas que acontecem nós não controlamos. Eu uso dizer assim, ó, beleza, tem o seu plano de vida, tem um roteiro, mas lembre-se, nós não controlamos todas as variáveis. Tem muita coisa que acontece sem que a gente possa controlar isso. E o que nos resta? Nos fortalecermos para lidar com aquilo do jeito que aquilo se apresenta. Né? Quanto mais presentes nós estamos, mais conscientes de quem nós somos, melhor a gente lida com os desafios da vida. Deixa eu ver quem mais que está aqui falando comigo. A Priscila está dizendo que quando ela tinha, né, o transtorno dela era caracterizado como um transtorno misto, ansioso e depressivo. A Priscila é uma querida nossa. A Priscila conheceu um tratamento que nós oferecemos, que é o tratamento, o programa Chega de Ansiedade. Ela fez esse programa com a gente, um tratamento que nós comercializamos, que nós oferecemos para você. E quando você adquire esse programa, esse tratamento online, ele é 100% online, você consegue em 21 dias fazer todo esse processo de ressignificar as suas crenças e se livrar da sua ansiedade, ver a remissão dos sintomas, né? Com ferramentas, é um programa, um tratamento muito prático, muito dinâmico, e a Priscila está aqui dizendo, né, quando ela tinha, era o transtorno misto, agora não tem mais, né, Priscila? A Cassinha está dizendo, eu tenho ansiedade, tomo passiflora à noite, porque eu tenho insônia. Então, a passiflora é o princípio ativo do maracujá, né? Então, é realmente um calmante natural. Existe o chá de passiflora, existem alguns medicamentos na farmácia também, né? O Passalix, o Passiflorine, que são todos remédios à base de passiflora. Muito bom. Um comentário sobre a insônia. A insônia, ela tem por base essa questão da agitação mental. E se a sua agitação mental te impede de dormir, pode ser que a gente esteja falando de um quadro de ansiedade. E se nós estamos falando de ansiedade, é importante tratar a ansiedade, né? Senão a gente fica num círculo vicioso, né? Eu tomo a passiflora, durmo um pouco melhor ou não, né? Às vezes nem resolve, porque se a mente não se acalmou, não adianta, melhora só um pouco. E daqui a pouco eu tô de novo nesse mesmo circuito. Então é importante tratar a ansiedade desde a raiz dela, viu, Cassinha? Boa noite, Ramires, Vinícius Ramires. Tudo bem, querido? Saudade. Boa noite, Suzete, seja bem-vinda. A Cassinha tá dizendo que com a pandemia a ansiedade tá pior. Ansiedade, depressão, tá tudo pior, tudo acentuado. Nós estamos sendo muito, muito desafiados, né? É um momento de eu falo que é um teste de fé esse aqui que a gente tá vivendo, viu? Boa noite, Ana Lísia, seja bem-vinda, minha querida. Muita gente querida hoje nessa live. Boa noite, Nilde, seja bem-vinda também. Olha lá, Priscila está dizendo, graças a Deus e a vocês, né, que somos nós, eu não tenho mais, né? Graças a você também, Priscila, que se propôs, se dispôs a fazer esse tratamento, seguiu, né, toda a nossa proposta e viu realmente o resultado, né? A gente te agradece também, inclusive, por trazer aqui para as outras pessoas essa informação, né? Uma informação importante. Existe tratamento para ansiedade, a ansiedade tem cura, né, que a cura é exatamente a remissão desses sintomas, e isso é possível quando você trata a sua ansiedade com as estratégias corretas e no lugar correto dela, que é a raiz dela, né, como se fosse uma árvore, o que está escondidinho, que a gente não vê facilmente. A Cassinha está dizendo ok, de nada. Analísia, boa noite, querida, super querida, muita gente querida por aqui.
Bom, então a gente estava falando sobre essa questão do como tratar. Nós temos muitos vídeos, né, no nosso canal do YouTube, aqui no nosso canal do Instagram, no nosso canal do Facebook. Essa live normalmente acontece também no Facebook. A gente tem tido um pequeno probleminha lá, né? O Facebook tem trazido as nossas lives sem som, a gente não sabe por quê, já tentamos contato, não conseguimos resolver ainda. Mas no geral é uma live que acontece aqui e acontece também no Instagram e também lá no Facebook. E depois a gente publica essa live lá no Facebook, publica no YouTube. Então, para você que chegou agora, tudo bem, não tem problema, você pode assistir essa live inteirinha depois, tá bom? Para você saber o que é que você pode fazer para você recobrar o ânimo, né, principalmente que vem da ansiedade, principalmente da ansiedade junto com a depressão. Existem coisas no dia a dia, quando a gente cuida da qualidade do sono, por exemplo, você pode ter uma noite melhor e de repente até ter mais ânimo no dia seguinte. A gente já ensinamos isso em algumas lives, nos nossos vídeos, fazer o que nós chamamos de higiene do sono. Então, dormir mais ou menos no mesmo horário todos os dias, acordar também no mesmo horário, evitar de se alimentar muito perto da hora de dormir, diminuir as luzes da casa perto da hora de dormir, guardar o celular, né, desligar o celular, sair da frente da televisão. Tudo isso ajuda você a ter uma noite melhor. Tem gente que gosta de um chazinho, tem gente que gosta de um leitinho morno, um banho. Vai fazendo tudo o que você sabe que é capaz de ajudar você a relaxar antes de dormir. Também uma boa leitura também ajuda, às vezes uma música suave, tudo isso pode colaborar para você dormir melhor. Ótimo! Falamos da tensão? Aprender a fazer uma técnica de relaxamento, porque se eu estou com o corpo assim, mesmo que eu deite com sono, eu não estou relaxado o suficiente para ter uma noite de sono profunda. Então, aprender a fazer... Não é uma noite de sono profunda, é uma noite de sono profundo. Não é a noite que é profunda, é o sono, falei errado. Então, é importante aprender também a relaxar o corpo para dormir melhor. Mas o que vai realmente resolver a questão do desânimo dentro do quadro de ansiedade é você tratar a ansiedade. É isso que vai reunir a tua energia novamente, vai te deixar mais positiva, mais presente, vai gastar menos energia com esse monte de pensamentos acelerados, esses pensamentos negativos, e isso te traz para o presente, isso concentra a energia, faz você ter um dia mais produtivo, mais animado, mais para cima, mais alto astral, né? Boa noite, HC Moda Íntima. Ai, desculpa, eu esqueci seu nome, puxa vida. A Vani tá batendo palminhas aqui. Gente, esse é um assunto que eu gosto muito. Eu, no geral, sou uma pessoa bastante animada. Eu sou uma pessoa bastante, como é que a gente fala? Energética. Eu tenho bastante energia para fazer as coisas. Mas já observei que períodos que, por qualquer motivo, eu me sinto um pouco mais ansiosa, eu também tenho essa sensação de desânimo no dia seguinte. Então, é bastante importante cuidar da ansiedade para evitar que você caia neste quadro e principalmente que a sua ansiedade evolua para um quadro de depressão. Eu convido você para conhecer o nosso site, o www.chegademedoansiedade.com.br. Lá tudo que você vê aí pelos nossos canais está salvo lá também. Os nossos vídeos, os nossos artigos. Então entra lá, deixa os seus comentários. Visita também as técnicas que a gente disponibiliza lá, algumas delas gratuitamente. Então a gente tem um e-book que você pode baixar gratuitamente no nosso site. Nós temos um áudio que é bem bacana também para as pessoas, para a galera da insônia aí, né? Chamado Me Faça Dormir Bem. É uma técnica, um áudiozinho que você vai baixar e vai ouvir antes de dormir 17 minutinhos e vai ajudar você a ter um sono bem mais tranquilo também. Então, entra lá no nosso site, baixa as técnicas que estão disponíveis lá. E continua com a gente aqui nas lives, né? Deixa eu ver aqui. A HC Moda Íntima é a Cláudia, que veio lá de Pernambuco, né? Veio de Pernambuco para nossa live. Olha que legal isso, né? Ela está lá em Pernambuco e está aqui com a gente. Eu amo a internet por isso, né? A gente conecta quase que o Brasil inteiro. Enquanto eu vou deixando os recadinhos aqui, vamos aproveitar e colocar de onde você está me assistindo. A Cláudia já se antecipou aí e colocou que é de Pernambuco. E você, Vani?
Ah, a Priscila já está indo. Gratidão também, Priscila. A Priscila é de uma cidadezinha vizinha nossa, que é da cidade de Salto. Mas coloca aí nos comentários de onde você está assistindo essa live, para a gente saber, né? Que conexões a gente está fazendo aí pelo Brasil afora. Escreve aí para mim. Aqui no nosso canal do Instagram, lá na bio do Instagram, que é onde tem o nosso perfil, a descrição do nosso perfil, tem um linkzinho chamado link.tree chega de medo de ansiedade. Quando você clica ali, abre uma telazinha para você com várias coisas. Tem o caminho para o nosso site, tem o caminho para os nossos Instagrams pessoais, o meu e da Sandra, tem o caminho para o nosso canal do YouTube. Então, se você tem dúvida aí de como chegar nos outros canais, vai lá no Linktree, no perfil do nosso Instagram, que você já vai se encaminhar para lá também. Deixa eu ver aqui. A Níldia de Brasília. A Vanderleia é de Toritama, Pernambuco. Na semana passada, Vanderleia, você falou Toritama, mas acho que você saiu, acho que você não ouviu a pergunta, eu fiquei muito curiosa de saber onde fica Toritama, nunca tinha ouvido falar nessa cidade, que legal, de Pernambuco também. A Mauricéia está dizendo que hoje nós estamos em São José do Egito, no Pernambuco. Gente, quanta gente de Pernambuco! Você e a Jéssica, né? Uhum. Vocês estão aí, mas vocês não são daí, é isso? Estão vivendo aí? De onde vocês são? Quem mais, gente? Tem mais gente aqui na live. Coloca aí para mim de onde você está me assistindo. Enquanto isso, eu vou dando os recadinhos aqui, ó. Na semana que vem, na terça-feira, dia 9 de março, provavelmente a Sandra que vai tocar a live da semana que vem, e o tema é: quando aquele aperto no peito é ansiedade? Porque a gente tem uma dúvida, né? Parece que é infarto, parece que é um ataque cardíaco, parece que é uma coisa no coração. Mas a Sandra vai desvendar esse mistério. Quando esse aperto que a gente sente no peito é ansiedade. Então a gente pode, de certa forma, relaxar. Relaxar no sentido de saber que não é um infarto. Mas, né, não relaxar no sentido de não tratar. Tem que tratar, viu? A Valéria de Jaú, no interior de São Paulo, eu conheço Jaú. A Rosa é lá de Teresópolis, Rio de Janeiro. Muito bem, gente. Você gostou do tema, Rosa? Eu gosto muito desse tema também, porque é um tema bastante recorrente. Alguém falou aí sobre a questão da pandemia. Todo esse quadro, né, esse estado geral de coisas tem agravado os quadros de ansiedade, tem agravado os quadros de depressão e, consequentemente, os quadros mistos de ansiedade e depressão. Eu falei agora há pouco que talvez nós estejamos vivendo um grande teste de fé. Por que eu usei a palavra fé? Eu nem penso na fé da religião, não é nesse sentido. Mas nós estamos aqui vivendo o dia de hoje com fé de que as coisas vão ficar bem. Muitas pessoas já passaram por perdas, né? Pessoas já perderam pessoas da família, pessoas já passaram pela Covid, muitas pessoas estão com medo de pegar Covid, ou seja, é um teste geral para todos nós. Então, quanto mais nós nos apoiarmos, quanto mais nós participarmos da vida uns dos outros, mesmo que seja assim pela internet, é tão legal quando a gente para aqui uma horinha para conversar com você, você dá seus feedbacks pra gente, você pergunta, a gente responde, isso por si só fortalece, a gente se lembra que nós não estamos sozinhos. A ansiedade, tanto a ansiedade quanto a depressão, elas trazem muito forte esse sentimento de solidão. Porque você está vivendo tudo aquilo ali dentro de você e tem aquela sensação que ninguém pode fazer nada por você. Principalmente no momento de uma crise, né? Um ataque de pânico. A gente já ouviu muito esse relato também. Eu nunca tive um ataque de pânico, nunca tive uma crise importante de ansiedade. Mas quem tem relata isso. Nossa, a sensação é que ninguém pode me ajudar, né? Então, continua com a gente, venha para as nossas lives, tire as suas dúvidas com a gente. É como se a gente fosse uma grande corrente, um dando a mão para o outro para atravessar esse momento de grande dificuldade, de grande desafio e com certeza de muito aprendizado. Eu não sei você, mas eu já fiz muitas reflexões ao longo desse ano inteiro. Eu já vi que muitas coisas que eu valorizava demais não tem todo esse valor que eu imaginava. Nós estamos valorizando muito mais a companhia das pessoas, porque a gente está tendo que ficar distante de algumas delas, né? Olha só que interessante. Tudo tem dois lados, tudo pode trazer aprendizado. Então, vamos ficar atentos, olhando para o lado do aprendizado também. A Mauricéia está dizendo que elas são naturais, né? Lá do São José do Egito, né?
Ah, tá. Mas estamos morando em Santa Cruz do Capibaribe, né? Do Pernambuco também. O José Cardoso está perguntando por que as lives não são mais feitas nas sextas-feiras. Pois é, José Cardoso, eu vou te contar, vou jogar, como a gente brinca aqui, vamos tacar uma real aqui, né? Eu e a Sandra, com essa história da pandemia, do distanciamento social, a nossa vida mudou bastante, a vida de vocês também, né? A Sandra tem ainda uma filha jovenzinha, uma adolescente que fica com ela. Imagina todo esse período sem aulas, agora que eu acho que está voltando, pelo menos estava, né? Agora a gente talvez esteja num pequeno retrocesso novamente. Eu trabalhava num consultório, agora eu trabalho de casa, então a nossa vida ficou assim bem louca, bem cheia de coisas para fazer, e a gente resolveu dar uma enxugadinha, né? Juntar a live que a gente fazia na terça, que era você com Inês e Sandra, com o Chega de Dúvidas. Agora então você tem um Chega de Dúvidas com Inês e às vezes com a Sandra, né? Então é um combo, a gente juntou as duas coisas em uma, tá bom? Mas esteja sempre aqui com a gente, José Cardoso, você é um dos nossos seguidores. Gente, live da terça-feira que vem, 9 de março, quando o aperto no peito é a ansiedade. Conto com a presença de todos vocês. Antes de sair dessa live, diz para mim aí nos comentários como essa live te ajudou hoje, o que você aprendeu na live de hoje que você vai levar para a tua vida, vai levar para o teu dia, algo que você queira compartilhar com as demais pessoas da live. Eu falei tanto hoje, bebi pouca água, agora eu vou beber um tantão, né, para terminar daqui a pouquinho a minha água. Bebe aí também. Hoje, quando eu estava preparando essa live e pensando na água também, eu ando com garrafinha de água o dia inteiro, eu pensei assim, ó, eu lembrei daquelas pessoas que quando estão, filmes a gente vê muito isso, né, andando no deserto e começa a ficar sem água, né, como elas vão ficando exaustas, cansadas. Então lembra sempre de se hidratar também para manter a disposição. A Sandra já está se despedindo aí, durmam bem, foca no que funciona. A Mauricéia, gratidão, gratidão também. Obrigada, José Cardoso. Boa noite para vocês. E a gente fica aqui, né, nesse momento, terminando aqui o nosso tempo. Hoje eu tô passei só um minutinho do meu tempo. A gente se encontra na terça-feira que vem. Continue seguindo nossos vídeos, as nossas páginas. E realmente, durma bem, descanse e fica com o nosso lema, o lema meu e da Sandra, que a gente sempre quer que seja o seu lema também. Foca no que funciona. Bye, bye. Até mais. Tchau, tchau.